agora para conversar sobre o terceiro setor, importantíssimo, e que abriga um amplo e diversificado conjunto de instituições, fundações, ONGs, que são organizações não governamentais, entidades filantrópicas e outras que são iniciativas privadas, porém sem fins lucrativos, e todas atuando em prol do bem comum e da cidadania. Por isso que a gente agora vai falar sobre a relação desse terceiro setor com a Amazônia brasileira. E para nos ajudar a compreender bem isso e a importância do terceiro setor, nós convidamos um especialista nesse assunto, bastante convidado para dar palestras, para explicar isso, não só no Amazonas e nem na Amazônia, não, que é o professor Takashi Yamauchi. Eu chamo assim de professor pelo também respeito, né, que nós temos por este homem que nasceu lá em Nagoya, no Japão, mas é um brasileiro de coração, está aqui com a gente. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite e a gente discutir esse tema, que é um tema também dos mais importantes. E num momento como esse, que tem muita gente meio que voando, fecha aspas, né, sobre o que fazer pós-pandemia também. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Então, qual a importância do terceiro setor para a Amazônia? Sim, a Amazônia nós falamos que é a vitrine do mundo, né? Em 2010, quando nós fizemos um levantamento de quantas organizações atuavam na Amazônia Legal, né, em toda a Amazônia Legal, ultrapassava a casa de 3.600 instituições. Só que dessas organizações, mais de 50% delas estavam simplesmente inoperantes no processo. E por que estavam inoperantes? Porque muita gente formou a organização, mas nunca mais deu sequência do processo. Registrou, tirou CNPJ, mas não continuou fazendo relatório, balanço, ela não prestou conta da existência do processo. Então, quase 60% das organizações estavam inativas. Qual era o percentual? Mais de 60%. Puxa, bem alto. Isso é bem alto. Agora, o pior ainda não era só isso. A interferência de organizações internacionais sem registro no Brasil. Então, muitas organizações enviam o seu pessoal aqui, atua na região amazônica, bem entendido, que vem como turista, vem passear, um monte de coisa, no fim tem todo o interesse por trás disso de organismos internacionais. E elas seriam ONGs também, internacionais? Sim, ONGs internacionais. E ela não vem no sentido de ajudá-lo no processo. Alguns deem ajudas, muitas coisas e tal, mas por trás dessa ajuda existe um lado extremamente perigoso, que é a biopirataria. Então, com isso, está tendo uma série de problemas pela falta de controle dessas instituições no Brasil. Recentemente, um dos jornais fez uma reportagem acompanhando um voo de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, onde estranhou que no avião tinha praticamente todos estrangeiros, não eram praticamente brasileiros. E quando o repórter começa a perguntar, estavam representando ONGs internacionais que estavam lá, mas com os fins não explicáveis. E será que o governo brasileiro tinha conhecimento disso, ou hoje tem conhecimento Não, disso? Eles não têm o conhecimento total, porque vem disfarçado de benemerência, filantropia, de caridade, de ação religiosa, um monte de coisa. Então, se estende um tapete vermelho para eles. No entanto, o que está sendo feito, quais são os resultados, o que isso está recolhendo, o que está sendo feito, infelizmente a gente não tem esses dados e muita gente não sabe do perigo desse processo. Pois é, e o terceiro setor, então, sendo usado Sim. por ONGs, ONGs estrangeiras. Isso. E que prejudicam essa situação que é tão bonita, Exatamente. Se feita da maneira correta. Por exemplo, nós já falamos aqui uma vez que desde 91 tem um decreto do Bacen, do Banco Central Brasileiro, fazendo com que tivesse a conversão da dívida externa brasileira a favor da Amazônia Legal. E esse recurso foi disponibilizado para que as ONGs, as instituições que estejam na Amazônia, pudessem receber esses recursos para desenvolver programas aqui. Por quê?
Porque na Amazônia é legal, tem aquela restrição que não pode usar o solo acima de 20%, então com isso há um buraco na economia desses municípios, dessas regiões. Então o acordo que foi feito antes da Eco 92, justamente para isso, que os bancos fizessem esse tipo de designação. E o acordo foi firmado. Só que nós não temos organizações adequadas legalmente e com propósito que possa realmente valer esse tipo de transmissão de recursos. Então, assinado em 91, nenhum centavo utilizado. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, aqui e acolá, ele costuma culpar indígenas, caboclos, ONGs, também pelas queimadas na nossa região. Sim. E também no Pantanal, né? Sim. Eu acredito que o senhor já ouviu isso, já teve conhecimento sobre isso. E consequências também de pandemia, coronavírus, enfim. Ele fez até um discurso na ONU, basicamente sobre isso. Como é que o senhor avalia o presidente, o homem mais importante do nosso país, o presidente, falando essas coisas? Mas ele tem demonstrado o lado contrário também. Se você imagina que na primeira semana do mandato dele, né, entre dia 4 e dia 6 de janeiro de 2019, os primeiros atos que ele fez no processo foi exatamente o contrário. Ele permitiu com que as instituições de trabalho com idosos possam receber incentivo e renúncia fiscal. E a outra que foi um grande marco que o pessoal não tem noção é a Lei 13.800, de 2019, que é a constituição do Fundo Patrimonial de Investimento de Interesse Social. Então isso estimula-se que em cada região, cada organização que tem interesse, ela só pode ser operada através de uma associação, cria um fundo com contribuição de pessoas físicas e jurídicas que possam investir em saúde, educação, tecnologia. Então ela delimitou as áreas que podem ser feitas doações. E dispõe aí sobre a constituição de fundos patrimoniais, isso, né? Exatamente. E com o objetivo de arrecadar, gerir, destinar doações de pessoas físicas e jurídicas, empresas, enfim, a programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Isso. E é agora de 2019, né? 4 de janeiro de 2019. Exatamente. Primeira semana do mandato. Importante essa lei na avaliação, lógico. Senhor? Não só importante, ela abriu literalmente as porteiras propondo que essas organizações façam isso. Tipo assim, o governo está falando, não dou conta, sociedade, ajuda. Essa última que acabou de falar, essa questão da posição das unidades básicas de saúde, por exemplo, ele é uma consequência desse processo. Então já está dando resultado. Sim. Já está dando resultado. Isso. Agora, o que tem é mau uso das organizações, né, a questão de fazer com que isso seja canalizado em termos de desvio de recursos, atividades, que esse é o lado que tem que ser combatido no processo, né? Quando um brasileiro vai para um país, Estados Unidos então nem se fala, há uma vigilância muito forte já no aeroporto ali, no embarque. Não sai qualquer pessoa da aeronave, não. Aqui parece que é tudo muito solto, sabe? O senhor acredita que governos passados, federais, ajudaram nesse processo de permitir que essas ONGs tomassem conta? Eu me refiro às ONGs ruins, aquelas que são, de fato, perigosas até ao Brasil como um todo. Você acha que houve isso? Não, na questão é a seguinte, a proibir a entrada da pessoa não é muito relativo, porque a pessoa vem disfarçada de organizações religiosas, coisas parecidas, humanitárias, e você acaba tendo que aceitar na verdade. A questão não é isso, a questão é a prática que tem que ser vigiado, e essa vigilância não cabe ao governo, cabe à sociedade civil. De que maneira? Você tem que estar acompanhando na comunidade se essas pessoas estão realmente fazendo a ação adequada ou tabulando leis federais, brasileiras, um monte de coisa. Então, esse é o grande questionamento que nós não queremos proibir. Seja bem-vindo a ação deles, mas desde que respeite, né, toda a legislação brasileira para que não misture essa questão, para que não haja distorção desses resultados. E o senhor acha que a sociedade ela
puxaria para si essa responsabilidade? Não seria uma responsabilidade de governo? Não tem que, o governo não tem essa capilaridade, não tem esse processo. Aí sem iniciativa privada que poderia denunciar a defensoria, a promotoria ou a polícia tal, que está achando estranho no acontecimento. Né? Não sei se você soube uma vez aqui no aeroporto, por exemplo, uma pessoa desembarcando e estava com uma cápsula parecida com os remédios tradicionais, tal, a polícia pediu para abrir a caixa, abriu, e era um conteúdo de remédio, parecia. E deixou cair um frasco desse. Né? E ao cair no chão, ficou uma mancha no chão, mas como estava como se fosse remédio, o policial simplesmente permitiu a ida. E chamou uma faxineira para limpar. Quando a faxineira veio para limpar, a primeira pergunta que a faxineira fez é a seguinte: quem que estava sangrando? Porque fica aquela mancha no sangue. Aí o policial levou um susto quando ela falou isso, e aí reteve o passageiro no avião. Eram todos sangue de índios brasileiros que estavam sendo contrabandeados, levados para alguma outra Exatamente. situação. Pois é, e uma faxineira que despertou isso. Exatamente. Por isso que a gente tem que respeitar todas as pessoas, né? Algumas olham assim, se acham superiores. Parabéns essa. Então, isso, por exemplo, foi um marco da comprovação de que estava havendo uma biopirataria. Por quê? O índio brasileiro é nativo daqui, tem toda a linhagem de não mixigenação sanguínea deles. Então, automaticamente tem um sangue puro. Sim. Então, para exames médicos, para poder sair novos remédios, um monte de coisa, esse produto é extremamente importante. Muito interessante esse lado que o senhor coloca sobre o sangue genuíno do nosso índio, né? Do nosso índio. Agora, esse foi descoberto, e quantos já não passaram? Não só isso, né? Quantas pessoas vêm para fazer análise biológica de plantas, um monte de coisa que você não está sabendo. Simplesmente hoje no celular você grava, ou então através de uma lupa resolve o problema, tal. E isso está sendo transmitido diretamente, sem o conhecimento da gente. E isso é impossível da polícia ou alguém fiscalizar isso, a não ser a sociedade que está assistindo, está vendo. Que muitas vezes a sociedade, ao não ter o conhecimento, achando que a pessoa está querendo fazer um trabalho social, benemerência, está me trazendo remédio, está me trazendo apoio que o governo não dá, então com isso começa a se caracterizar essa dependência do processo. Papai do Céu já disse há muito tempo, né? Triste do homem que confia no outro homem. Esses camaradas chegam sorridente, cuidado. Agora, professor, terceiro setor. É muito importante, ainda mais para uma região como essa, que é a nossa, a Amazônia. Eu queria que o senhor falasse de como ele pode ser melhor desenvolvido. Em primeiro lugar, tem que treinar e capacitar os gestores. Não vamos considerar que esses gestores são pessoas de má índole, coisa parecida. E que, infelizmente, no curso de graduação de Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Ciências Sociais, o tema chamado terceiro setor não tem uma abordagem técnica. Consequentemente, todos os profissionais acabam entrando no mercado sem ter a noção sobre isso. Então, não consegue entender esse mecanismo. Então, hoje nós estamos falando de mais de 3.000 legislações que regem sobre o terceiro setor e, no entanto, a falta desse entendimento e o cuidado dessas observações faz com que a gente ignore isso. Então, um caso clássico, por exemplo, na recente campanha presidencial, quando um candidato mencionou que queria resolver o problema das pessoas que tivessem com SPC e Serasa, que ia resolver o financiamento deles, todo mundo achou chacota político. No entanto, ele falou isso porque no estado dele foi feita a primeira organização que fez isso, e isso é uma resolução da ONU com todos os países subdesenvolvidos que os bancos têm que fazer. E nós estamos perdendo esse dinheiro. Esses números que o senhor coloca são impressionantes. Sim. Terceiro setor no Brasil, com mais de 3.000 legislações. Sim. E aí nós teríamos municipais, estaduais, federais, sim, tudo sem junto? Considerar os municipais. Fora os então pode ser muito mais, né? Dependendo do... Sim. Considerando isso como uma instrução federal. Esse emaranhado de legislações atrapalha o Não. o Na setor? verdade, quem está estudando isso vê a evolução dessas leis. Pois é, mas há pouco o senhor disse também algo muito interessante, que é que não se tem uma abordagem
técnica, Isso. quando o tema é terceiro setor. Exatamente. E por que não tem? Porque na grade curricular da universidade não é colocado isso, porque não tem professores para isso. É um dos motivos que a nossa organização aqui em Manaus, que chama-se MASA, acabou montando um negócio chamado Universidade do Terceiro Setor. O nome universidade só para nós é fantasia, para fazer o universo do terceiro setor, na verdade, onde nós estamos colocando uma série de gravações de como utilizar essa ferramenta em vários segmentos. Nós vamos fazer treinamento, curso à distância, um monte de coisa, para tentar ajudar a nivelar essas informações. E acabamos escolhendo Manaus aqui para fazer essa base, não em São Paulo ou outros lugares, porque lá tem muito mais profissionais e tem mais meio de difusão. Aqui é mais dificuldade, é maior a situação desse processo. Que bom que os senhores escolheram Manaus. Sim. Mas a universidade do terceiro setor, ela já é uma realidade ou está embrionária? Sim, não, já está, tem vários treinamentos, cursos. Ontem nós fechamos um pacote de treinamento, inclusive, que vai para o ar agora, de tal maneira que nós estamos procurando um sistema mais simplificado possível, que a pessoa distante daqui, que ele possa baixar o arquivo de uma maneira que ele possa depois assistir, não ficar dependente do satélite, coisa parecida. Então, nós moldamos um produto para facilitar o pessoal nesse processo. Professor, a pandemia atrapalhou o terceiro setor ou o terceiro setor pode ser uma solução para muita coisa? Não só a solução, mas destacou a real interesse e a importância das organizações. Infelizmente, com toda a situação que houve pandemia, você pode ver que a mobilização da sociedade civil nesse processo foi muito pouco, ficou muito mais responsabilidade do governo, que foi dado mais destaque para isso, e se esqueceu que há um formigueiro por baixo trabalhando, que são essas organizações, né? Então, houve sim uma mobilização muito grande, poderia ser muito maior, bem entendido, mas houve, e graças a isso, inclusive, se destacou nessa situação. Aproveitando a participação, a presença do senhor, a gente acaba lembrando de outras situações que envolvem, né, ONGs. Sim. Na avaliação do senhor, o percentual das ONGs que não estão aqui para ajudar, mas apenas para praticar até a biopirataria, ele é um percentual maior, Sim, preocupante? nós falamos que é os filantrópicos, né? Não Filantrópicos, exatamente. Esse número é grande. Nós não temos número com certeza, mas imaginamos que algo em torno de 30% a 35% dessas organizações. E quem é que envia e são mais? as mais organizadas no processo, tá? Então, quando você tem uma crime organizado quando mesmo. está organizado, a gente sempre fala assim, desconfia que tem alguma coisa por trás. Pois é, e quem é que envia mais essas ONGs para cá? É a América do Norte, é a Europa? Não, é generalizado, mas a maior interferência é o mercado europeu e o próprio americano também, mas generalizado. Puxa. Tá? Então isso faz com que a economia nacional entre em risco no processo. E a Amazônia, como falei para você, é vitrine no mundo, né? Tem toda a legislação a favor disso e, no entanto, a sociedade não se acordou. Então nosso trabalho, através da Universidade do Terceiro Setor, é treinar, capacitar, informar para eles gratuitamente, para que eles comecem a ter esse entendimento para trabalhar com isso. Professor Takashi Yamauchi, especialista em terceiro setor, fez aqui eu não vou dizer nem um resumo, mas deu uma aula para a gente compreender como é que está o terceiro setor, que poderia estar muito melhor e que, poxa, 60% das ONGs inativas é um percentual muito alto, né?